Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Até o Takaki já está aqui comigo, editor-chefe do BDM Online. Meu querido, muito bom dia para você. Conta mais para a gente, então, dos destaques da Agenda da Rosa. Bom dia, Débora. Os mercados globais não estão mais preocupados com o risco aí de um grande ataque imediato ao Irã, como Donald Trump vive ameaçando, mas sim com o custo de uma guerra prolongada no Oriente Médio. Diante aí de um preço de petróleo com 3 dígitos há algumas semanas, os investidores passaram a incorporar aí um cenário de inflação global mais persistente, juros elevados por mais tempo e desaceleração da atividade econômica. É nesse ambiente aí de preocupação que o Fed divulga hoje, às 3 da tarde, a ata da sua última reunião de política monetária. A retórica de Donald Trump perdeu parte da capacidade de provocar choques duradouros nos ativos, diante da percepção de que ele alterna escaladas verbais e recuos, sem conseguir entregar aí uma solução rápida para o conflito. O humor bipolar de Trump não dá nenhuma garantia confiável de que um acordo de paz esteja nos planos. E os mercados se veem aí reféns, né, de viver nessa montanha russa de emoções diária, esperando aí um desfecho para a guerra que nunca vem. Tem sido um desafio para o investidor manter o sangue frio, vendo o petróleo persistir tanto tempo aí acima dos US$ 100 por barril. E não é à toa que nos últimos dias estamos observando nos mercados globais uma explosão dos juros dos títulos públicos dos principais países, incluindo aí os papéis do Tesouro Americano, sinalizando aí que a corda das expectativas de inflação está estourando. O custo da dívida americana, medido aí pelo T-Bond de 30 anos, que estava em 4,6% antes do início da guerra com o Irã, saltou para quase 5,2% ontem. É o nível mais elevado do juro do papel em quase 20 anos, superando o patamar que foi observado durante a crise hipotecária de 2008. Gestores ouvidos aí numa pesquisa pelo Bank of America acreditam que os juros dos Treasuries de 30 anos subirão ainda mais, superando os 6% nos próximos 12 meses. A expectativa reflete aí o temor de que o choque de energia se prolongue e pressione ainda mais a inflação global, forçando o Fed e outros bancos centrais do mundo afora a manterem os juros básicos elevados por mais tempo, ou até voltar a discutir altas adicionais das taxas. Em resumo, o mercado deixou de operar em cima dos blefes do Trump e passou a tentar projetar a duração da guerra. É isso. Bom, e no meio dessa turbulência toda da guerra, o mercado tem hoje um balanço super importante aguardado para acompanhar, que é o da Nvidia, né, Theo? Isso aí, né? O balanço da Nvidia, né, que vai sair após o fechamento das bolsas em Nova York, ele vai funcionar como um termômetro de como estão os investimentos em inteligência artificial, até para justificar ou não, né, a continuidade do rally de ações de Big Techs, que a gente tinha visto aí até a semana passada. O mercado não espera apenas números fortes no resultado do primeiro trimestre, né, mas principalmente projeções, né, os chamados guidances, também muito fortes para os próximos meses, que mostram que a tecnologia de inteligência artificial ainda será capaz de sustentar um ciclo prolongado de crescimento explosivo, mesmo em um ambiente de inflação pressionada, juros elevados e aversão ao risco global, né, como eu acabei de comentar. As projeções dos analistas, né, apontam para um lucro por ação de US$ 1,75 no primeiro trimestre fiscal de 2026, enquanto a receita da Nvidia, nesse período, deve alcançar os 78,9 bilhões de dólares. Já a expectativa para o guidance do próximo trimestre é que a receita alcance os 88 bilhões de dólares. Os investidores também devem prestar atenção nos comentários de Jensen Huang, presidente da Nvidia, na teleconferência que ele vai fazer logo após o balanço. Todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer a respeito da demanda por data centers, a capacidade de expansão de oferta e o comportamento aí das margens operacionais. Fora o balanço da Nvidia e a ata do Fed, temos poucos indicadores nesta quarta-feira. Agora cedo saiu na Europa a inflação da zona do euro, né? O CPI por lá subiu 1% em abril, desacelerando em relação ao 1,3% registrado em março na comparação mensal, aí conforme esperado. Porém, na comparação anual, a inflação acelerou por lá, de 2,6% para 3%, bem acima da meta do BCE, que é de 2%. Na Ásia, o Banco Central da China, o PBOC, manteve inalteradas as principais taxas básicas de juros por lá. A de referência para empréstimos, que é chamada aí de RPR, foi mantida em 3% para o prazo de um ano e permaneceu em 3,5% para os empréstimos de 5 anos, né? Ambas as taxas seguem aí nesse mesmo nível há exatamente um ano. Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia, o DOE, divulga às 11h30 da manhã
a variação semanal dos estoques de petróleo no país, no momento aí que o mercado segue extremamente sensível, né, a qualquer sinal sobre oferta global e os impactos da guerra no Oriente Médio. Aqui no Brasil, o destaque fica por conta do fluxo cambial semanal que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde, Débora. É isso. Bom, e você ainda não comentou sobre como que está a reação do mercado doméstico ao cenário eleitoral que vem passando por revés, né, Theo? Né, Theo? Aqui no Brasil temos uma crise para chamar de nossa, né? Além de todo o clima negativo no exterior, por aqui o investidor segue avaliando o impacto do efeito Vorcaro sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro, ampliando as dúvidas aí sobre o cenário para as eleições de outubro. A leitura predominante entre os investidores é de que o episódio enfraquece, ao menos nesse curto prazo, aí, a principal alternativa da oposição, que é favorável a uma agenda fiscal mais ortodoxa, reduzindo aí a percepção de chance de alternância de poder em 2027. Ontem, né, a pesquisa Atlas Intel foi a primeira a captar aí os efeitos do chamado Flávio Day 2.0, né, mostrando a piora relevante do senador nas simulações eleitorais. E o ruído cresceu ao longo do dia ontem, após o Flávio confirmar que fez uma visita a Daniel Vorcaro na casa dele no final do ano passado, aí, quando o banqueiro já cumpria prisão domiciliar. Segundo o Flávio, o encontro aí teve como objetivo colocar um ponto final na questão envolvendo o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. A declaração reforçou o desgaste com o vazamento daquele áudio divulgado na semana passada pelo Intercept Brasil, em que Flávio pedia recursos aí a Vorcaro para a produção do filme. Essa crise ela reabre no mercado discussões que haviam perdido força nos últimos meses, especialmente em torno do risco fiscal, em função aí do provável resultado das eleições de outubro. Com a perda de tração da candidatura de Flávio, os investidores passaram a cogitar uma probabilidade maior de continuidade do atual governo Lula, já que uma terceira via parece improvável nesta altura do campeonato, Débora. Pois é, isso aí. Vamos acompanhando então, meu querido. Muito obrigada pelos destaques. Te espero aqui amanhã. Até boa quarta para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.